Boa noite, estamos gravando esse estudo à noite, por isso que eu estou desejando boa noite, mas para quem assistir de manhã, bom dia, para quem assistir à tarde, bom dia, boa tarde, né? E vamos ao nosso estudo para a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, a COIFA, na cidade de São Francisco do Conde, Bahia, estudo do mês de março. Hoje é a segunda quarta-feira do mês, mas como o nosso estudo antecede sempre a reunião mediúnica, que é nos terceiros domingos do mês, então hoje a gente antecede o nosso trabalho mediúnico, que vai acontecerá no próximo domingo. Estamos hoje aqui, somente eu, Doralice e Riverson, não temos a presença de mais os demais trabalhadores, mas estaremos aqui, sabemos que cada um tem suas atribuições, alguns informaram da ausência, no caso Joselita, Tânia, informaram, eu acredito que Nice também estaria a partir de hoje ausente em função do trabalho, os demais a gente não sabe, Francis também talvez não estaria presente, mas estamos aqui nós aguardando ver se alguém adentra, como já são 19 horas e 47 minutos, vamos fazer a nossa prece inicial. Doralice, quer fazer a prece inicial, por favor? Amado Mestre Jesus, estamos dando início ao nosso estudo do mês de março. Agradecemos a espiritualidade por essa oportunidade, pedindo a proteção de todos e damos por iniciado com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Que assim seja, então, estamos aí na tela com o capítulo de hoje, que é o trabalho dos guias, né? E nós lembramos, a quem acompanha esse estudo depois, que este capítulo do nosso livro em PDF equivale ao capítulo 31 do livro Mediunidade de Edgar Morin, né, que está lá na página 214 do livro, certo? Aqui no nosso PDF é diferente, mas a gente vai fazer aqui o nosso estudo, da sequência aqui no nosso estudo. Então, o capítulo 31 do livro, 30 do PDF, diz que nas sessões, como já vimos, há sempre uma dupla assistência. A dos encarnados, que é sempre a menor, e a dos desencarnados, formada dos encarregados do trabalho no plano invisível, a saber, vigilantes, auxiliares e dirigentes, e dos espíritos necessitados de esclarecimento e auxílio, sofredores, obsessores, etc. Além de determinado público, mais ou menos numeroso, que os vigilantes mantêm a certa distância para que não perturbem os trabalhos. Todos têm seus lugares próprios e se separam por faixas fluídicas de diferentes vibrações, segundo as condições pessoais em que se apresentam ou as funções que exercem. Então, a gente está vendo aqui, no momento que Marlene chega para o estudo, que quando a gente está fazendo uma mediúnica, a gente tem a presença dos encarnados, e aí ele faz questão de dizer aqui, né, que é um número menor, aqui, é um número menor, e também a presença dos desencarnados. Aí sim, uma presença em maior número, né? E ele diz: tem os vigilantes, tem os auxiliares, tem os dirigentes, né? Tem os espíritos necessitados que vão para a mediúnica para serem atendidos, para serem auxiliados, para serem esclarecidos, e tem também um público que ele diz que é mais ou menos numeroso e que é convidado pelos vigilantes, né, para
que, a certa distância, assistam à atividade. E, como ele faz questão de frisar ali, ficam a certa distância para não perturbarem os trabalhos. Todos têm seus lugares próprios e se separam por faixas fluídicas de diferentes vibrações. Então, ele está aí colocando mais um exemplo que tem a ver com quem já estudou Nosso Lar, quem já viu alguns livros que falam sobre as colônias espirituais, sobre a própria espiritualidade, que existem os determinados postos, né? Vamos dizer, os níveis, como os andares de um prédio. Então, existem aqueles que estão mais acima, aqueles que estão mais abaixo, os que estão mais acima podem chegar abaixo, os que estão abaixo não podem chegar acima. Existe sempre uma limitação e cada um está no seu lugar apropriado, no seu lugar segundo a condição que cada um tenha. Aí ele vem na sequência e diz: em sessões bem organizadas e conduzidas, graças a esses cuidados preparatórios, imperam sempre ordem e disciplina nos dois planos, ao passo que, naquelas em que se negligenciam tais arranjos, falha a assistência espiritual superior. Estabelece-se sistematicamente confusão, o trabalho espiritualmente não progride, toma cunho pessoal, e os resultados, quando não são propriamente maléficos, são medíocres. Então, ele diz que, para que tudo isso, essas visitas, essas pessoas nos lugares apropriados estejam presentes, é preciso que a reunião seja bem organizada e seja bem conduzida. E aí ele não está falando só de nós, ele está falando também da espiritualidade. Tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ser uma reunião preparada, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados, porque se assim não for, os irmãos superiores eles não vão conseguir se aproximar, né? Então, a reunião vai ser uma reunião de confusão, vai ser uma reunião de baixa energia, né? As pessoas vão passar a exercer uma mediunidade com excesso de animismo, corre-se o risco, se um grupo não for um grupo coeso, um grupo unido, de estar se aproveitando desse momento para estar se trocando farpas, então é o que diz ali, ó, de tomar o cunho pessoal, então tá mandando recado, tá mandando t-shirt, né, tá falando, jogando verde, como a gente diz, né, então tudo isso são coisas que, quando não ocorrerem com maldade, vão fazer que o trabalho seja um trabalho medíocre. Então, é por isso que a gente precisa ter uma reunião mediúnica que ela seja realmente parada, organizada, que ela venha de modo a atender às expectativas, tanto dos encarnados trabalhadores, quanto também dos nossos irmãos desencarnados, que prepararam aquela atividade de uma maneira muito mais organizada, vamos dizer assim, do que nós, né? Encarnados que somos extremamente desorganizados. Então, chega Francis, também é o nosso estudo, junto com Tânia. Então, não se preocupe, importante é a presença. Estamos aqui no capítulo 30 do PDF, 31 do livro, página 214. Então, só relembrando, falamos sobre como é a reunião mediúnica programada e quem faz parte dessa reunião. Quando essa reunião ela não é bem organizada espiritualmente falando, ela pode causar transtornos, pode causar problemas, pode trazer consequências, mesmo que não seja nada mal para nós encarnados, por exemplo, ela será um desserviço, vamos dizer assim. Diante do que a gente já discutiu nos outros capítulos, ela vai ser, como ele diz aí, né? Ela vai ser medíocre, nas palavras de Edgar Armand. E, como a gente já sabe, por nossa experiência, existe a presença de várias entidades espirituais na nossa mediúnica, né? O grupo encarnado é menor, repetindo, é o que está lá em cima, cortado, que é sempre menor, mas os desencarnados são muitos, desde os vigilantes, auxiliares, dirigentes, aqueles que foram convidados a participar da reunião, aqueles que vêm convidados e acompanhados pelos vigilantes para assistir a uma certa distância, aqueles também que são contatos ligados àqueles irmãos que vêm
dar comunicação, que a gente já teve muitos exemplos disso, de chamar e o irmão, alguém ligado àquele irmão vir dar um auxílio, uma ajuda na atividade. Então, cada um tem sua função e cada um vai ficar em determinado lugar durante a prática mediúnica. Então, vem na sequência e diz assim: a corrente magnética de base, feita por nós encarnados, começa a formar-se desde o momento em que se faz silêncio e se inicia a concentração. Então, a gente vai, Antônio está chegando, deixa eu permitir o acesso dele à sala. Então, a gente vai, se prepara para a atividade, no nosso caso, depois da doutrinária, e a gente arruma a sala, né? Bota o ventilador, a aguinha, tudo bonitinho, os papéis, o livro das assinaturas, faz a prece e vem o silêncio. Nesse silêncio, a gente faz a nossa concentração e, naquele instante, começa o quê? A corrente magnética de base. Essa é a fase em que, no outro plano, já foi antecedida, de alguns momentos, as providências preparatórias pelos trabalhadores invisíveis. Então, a gente está ali naquele momento, se preparando para a comunicação, mas, antes disso, o que aconteceu? A espiritualidade já trabalhou, já direcionou quem é que vai falar por quem, quantas comunicações, como vai ser, e tal, e tal, e tal. Tudo já organizadinho pelos trabalhadores invisíveis. De cada indivíduo concentrado, e desde que haja uniformidade mental, vão partir os raios fluídicos luminosos, de cores que variam segundo as condições morais de cada um, né? Aí a gente já sabe que essa irradiação iluminativa, né? Essas luzes que a gente vai irradiar, que alguns enxergam e chamam de aura, será o que vai conduzir esses vínculos nessa corrente magnética de conexão com a espiritualidade. E aí ele diz aí, né, na nota 36, justamente o que eu estava falando, né? Radiações áuricas. Então, o que são essas radiações áuricas? Esses raios, cadê meu mouse? Aqui. Esses raios se vão ligando uns aos outros a poucos centímetros dos corpos físicos e terminam se fundindo numa corrente única que, a seu turno, se conjuga com a corrente formada pelos cooperadores invisíveis, de isolamento e proteção do ambiente geral. Disso, resultando um conjunto vibratório de grande força potencial que se estende em torno, numa certa área, e que constitui o que se pode chamar de campo espiritual do trabalho. Ah, que coisa linda, né? Então, vamos dizer assim, que cada um de nós vai sair um raio, numa determinada cor, numa determinada esfera energética. Esses raios que vão sair de nós, eles vão se encontrar num determinado ponto, vão se fundir, vão se unir numa única corrente, né, que vai formar, né, conjugar, vai isolar e proteger o ambiente de trabalho. Como, imagine aí como se vários raios se encontrassem em um determinado lugar e no encontro desses raios como se abrisse-se um globo e esse globo fosse envolver aos trabalhadores, preparando o campo para a colaboração e comunicação dos irmãos espirituais, né? Deve ser uma coisa linda para quem tiver olhos para enxergar. Dentro dessa área, né, dentro dessa redoma, eu vou chamar assim para a gente entender melhor, há equilíbrio vibratório, estabilidade, harmonia e grupos de trabalhos idênticos, reunidos na mesma ocasião. Algures podem se permutar assistência e auxílio recíproco, utilizando essa caudal de energia salutar, em limites e condições mais ou menos amplas, segundo a intensidade e a elevação vibratória de cada grupo operante. Olha que lindo. Então, naquele momento, aquele globo, aquela redoma,
né, ela vai estar contribuindo para a estabilidade, a harmonia, o equilíbrio vibratório dali, e é como se todo mundo ali estivesse na mesma sintonia. O que é que vai acontecer? Um vai ajudar o outro, ó, o auxílio recíproco. Muitas vezes a gente já esteve em trabalhos de que a gente vê, por exemplo, que uma comunicação tem ligação com a outra, e de repente, né, fazendo a doutrinação, ele percebe aquela fala, e aí ele vai, e outro junta, e manda aquela energia, aquela vibração. Então, isso tudo tem a ver com o quê? Com esse equilíbrio, com essa harmonia. Quantas vezes a gente está falando ali com algum espírito, e está conectado lá com outro, e aí a gente, no olhar, o outro percebe o que a gente está dizendo, ou a gente diz alguma coisa para o outro, ou aquele espírito que está ali, que a gente sente que está presente naquele médium, ele se mantém calado para que a gente ouça a comunicação do outro, principalmente quando a gente fala de espíritos mais evoluídos, né? Aqueles que vêm transmitir uma certa mensagem de conforto, de alívio, de compreensão sobre a atividade. Em geral, eles não se comunicam simultaneamente, né? Vocês que trabalham já há algum tempo sabem o que eu estou falando. Quando são espíritos mais evoluídos, um tende a esperar que o outro conclua a sua comunicação para que ele venha dar a sua mensagem, né? Então, não há conflitos, não há conflitos entre eles. Quando a gente está atendendo os irmãos que são menos esclarecidos, é diferente. Às vezes a gente tem duas, três, né? Dependendo da quantidade de trabalhadores, algumas comunicações que ocorrem simultaneamente. E a gente, quanto comunicante e enquanto doutrinador, precisa estar atento para que naquele momento não haja muito burburinho, não haja gritaria, que uma comunicação e uma doutrinação não interfira na outra. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado no sentar à mesa, né? A gente sempre tem aquele cuidado de não deixar os dois médios de comunicação próximos, tá sempre intercalando um médium de apoio, um médium de comunicação, um médium de doutrinação. Por quê? Porque um vai falar, e aí se o outro está falando ao mesmo tempo e está do lado, uma comunicação pode interferir na outra. Então, por isso que a gente senta sempre assim intercalado, porque aí um vai conversar com o outro e vai saber se posicionar de uma melhor forma possível, mantendo sempre o que está escrito aqui, né? Um ambiente harmônico, com equilíbrio vibratório. Então, veja que nada é por acaso, né? Tudo tem um porquê e uma razão de ser. Aí vem, estabelecida assim a corrente e verificadas antecipadamente por eles próprios as afinidades psíquicas, os agentes invisíveis conduzem os espíritos que se devem manifestar para junto dos médios em condições de trabalho, que passam, então, a ser influenciados nos limites de suas próprias capacidades e condições de resistência fluídica, o que é também previamente determinado. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que quando a gente vai para a mediúnica, isso a gente também já sabe, né? Já existe uma afinidade psíquica. Então, antes do nosso trabalho, já foi definido pela equipe espiritual, pelos dirigentes, pelos assistentes, pelos coordenadores responsáveis, que não somos nós encarnados, quem vai dar a comunicação de quem. Então, naquele momento que já se fez aquela redoma, que as energias estão todas conectadas, que todos os nós estamos preparados para a atividade, estes irmãos vão se aproximar de nós. Então, eles vão se deixar manifestar junto dos médios, mas esses médios ele tem que estar como? Em condições de trabalho. Então, a partir desse momento que eu me predisponho, o espírito se aproxima e vai me influenciar. Dentro de quê? Dentro da minha capacidade, dentro do meu limite, dentro das minhas condições de resistência fluídica, ou seja, dentro do que eu posso suportar, tanto fisicamente quanto materialmente. Aí eu estou falando isso por quê? E a gente sabe que tem exemplos de médiuns que, por exemplo, são analfabetos e que dão comunicação de espíritos em outra língua, por exemplo. Né? Em inglês, em francês, em alemão. E aí,
Quando vai se verificar, tá dando um eco. Eu vou desligar seu áudio agora que tá dando... Pode ficar. É uma chamada aí. Eu tentei desligar, mas não consegui. Pronto, já desliguei seu áudio, porque eu estava me ouvindo aqui repetindo. Então, o que é que vai acontecer? Esses espíritos, eles vão se aproximar de nós por afinidade, por questões que foram previamente definidas. Então, vamos dizer que, por exemplo, então hoje a gente está se reunindo, Edgar Armand, e eu não conheço nenhuma outra literatura que diga o prazo que há dessa afinidade, dessa definição, quando é que os coordenadores dizem assim, a mediúnica é domingo, então a gente vai botar o espírito X perto de Ivandro no sábado. Eu não sei, não conheço, desconheço alguma informação que fale sobre isso. Mas, em algum momento, a espiritualidade faz esse preparo. E aí, digamos que chega lá num determinado instante, aquele espírito ele já está próximo do meu campo vibratório. É por isso, inclusive, que de vez em quando a gente sente algumas coisas antes da mediúnica, algumas dores, algumas sensações, alguns sonhos, né? Algumas percepções, porque aquele espírito ele já está perto do nosso campo fluídico, e aí, de repente, Ivandro, por algum motivo, não vai para a mediúnica. Vamos dizer que sábado de noite ele tem um problema e no domingo de manhã ele não vai. Então, e aí esse irmão que estava perto de mim, preparado previamente, determinado previamente para se comunicar, aí obviamente que ele vai chegar na mediúnica, né, e não vai me achar lá, não vai me encontrar na atividade para que ele possa se comunicar. Então, aí ele vai se dirigir, obviamente, aos coordenadores, aos responsáveis, e agora? Como é que eu vou me comunicar se eu tinha sido preparado para Ivandro e Ivandro não está aqui? Ou então eu tinha me preparado para Ivandro, e ao invés de Ivandro estar num sono reparador, ao invés de Ivandro estar preparando-se energética, psicológica e fisicamente, Ivandro estava bebendo, Ivandro estava fumando, Ivandro estava comendo, como é que chama? Um sarapatel de noite, né? Então, tudo isso pode comprometer o meu organismo físico e pode interferir na minha comunicação, né? Na minha conexão com esse espírito, com essa entidade que quer se manifestar. E ele precisa se manifestar porque teve um trabalho. Então, aí, a gente já teve algumas experiências nesse sentido, de que dos irmãos precisarem se comunicar através de outros médios. E de, inclusive, eles próprios dizerem isso, né? Que não ia dar comunicação para o fulano, mas como o Beltrano lá não estava e ele precisava dar o recado dele, ele ali veio. Então, essa capacidade ou resistência depende de quê? Da força vital, depende do equilíbrio psíquico, depende do grau de desenvolvimento mediúnico, depende da flexibilidade mediúnica, depende do adiantamento moral de cada um de nós médios. Há médios que, com um só trabalho, ficam exaustos, e outros que podem permanecer mediunizados durante tempo mais ou menos longo. Olha que interessante isso aí, né? Então, como é que se dá essa aproximação? Como é que se dá esse trabalho? Obviamente que a gente não faz a nossa reunião mediúnica sozinho. Obviamente que os trabalhadores e coordenadores espirituais nos conhecem e sabem para quem eles vão direcionar cada espírito. Então, se, por exemplo, Ivandro, ele tem a capacidade mais restrita, não vai mandar para Ivandro um irmão, vamos dizer assim, que seja mais agressivo, porque Ivandro não vai aguentar, né? Então, a espiritualidade já vai preparar aquele irmão desencarnado para dar comunicação com outro médium, por exemplo. Só que aí, quando a gente faz o nosso trabalho, nós precisamos ter essa capacidade, né, de perceber os nossos irmãos, os nossos trabalhadores, porque nem tudo na mediúnica como é que se diz, objetivamente falando, é determinado. A gente sabe que o recomendável é que se dê, no máximo, até 3 comunicações. Mas digamos
que a primeira comunicação de Ivandro tenha sido muito exaustiva, tenha sido muito cansativa. Então, aqueles irmãos que estão ali, por isso que tem esse campo vibratório, eles vão perceber a capacidade do médium, vão perceber como é que está o médium, e vão dizer, olha, meu irmão, vamos manter a prece, mas a gente vai suspender suas comunicações, você vai dar uma comunicação apenas. A gente não precisa ter esse pragmatismo numa atividade prática de determinar que sejam 3 comunicações e pronto, 3 comunicações. Pode acontecer, então, Ivandro, de alguém dar mais de 3 comunicações? Pode. Aí é um erro se o médium deu mais de 3 comunicações? Não, desde que a comunicação tenha sido uma comunicação, como a gente diz assim, mais leve, né? Não tenha sido uma comunicação que tenha trazido tantas consequências para o médium. E isso a gente só vai saber ao longo do trabalho. Isso a gente só vai saber de acordo com a prática, de acordo com a convivência, de acordo com o conhecimento que o grupo cria um em relação ao outro. É por isso que a gente não pode estar mudando um grupo mediúnico todo dia, toda hora. É por isso que não entra gente todo dia, é por isso que a gente não consente que a pessoa saia e volte de imediato. Tem sempre, como a gente discutiu no mês passado, né, aqueles momentos de preparação para o retorno de alguém que tenha se afastado por uma razão, seja para um tratamento, seja por uma questão pessoal, não importa, mas precisou se afastar, quando volta, o que é que se diz? Assiste 2 doutrinárias, né? Participa do passe, para depois voltar para a mediúnica, como com a força vital e um equilíbrio psíquico melhor, com um grau de desenvolvimento melhor, até porque, se a gente for colocar todos esses pontos que Edgar Armond está analisando aqui, a gente sabe que o que estamos precisando melhorar mais é o nosso adiantamento moral, né? Porque a gente ainda precisa evoluir muito moralmente. Então, todos esses pontos, cada um de nós avalia em si próprio e leva em conta para a realização do trabalho mediúnico. Somente continuando, viu, gente? Somente depois de estabelecidas as afinidades fluídicas é que se podem dar as ligações mediúnicas. Então, é por isso que, às vezes, se Ivandro falta, aquele irmão, não tendo outro que ele possa se conectar por afinidade fluídica, ele não dá comunicação. E aí, o que é que pode acontecer? Ivandro vai passar mal. Por quê? Porque aquele irmão estava programado, aquele irmão tinha que dar comunicação, Ivandro levianamente não foi para a atividade, o irmão ficou sem trabalhar, é como se ele dissesse assim, agora eu vou perturbar o juízo dele. Imagine perturbar o juízo de Ivandro 1 mês até a próxima mediúnica. Ou no caso da gente que abril não vamos ter por causa da Semana Santa, ter que ficar até maio esperando para poder se comunicar. Por quê? Porque a gente não foi para a atividade, a gente não comunicou previamente, a gente não teve aquela preocupação em avisar a espiritualidade e os trabalhadores encarnados. E então o irmão vai ficar com a gente ali. Onde a gente for, ele vai. Será? Então a gente tem que analisar. Temos os dirigentes para nos proteger, temos os assistentes, porque a gente não é à toa, claro, temos os coordenadores. Será que os coordenadores vão deixar? Eu vou dizer a vocês uma coisa, com toda sinceridade, vai depender muito de nós também. Porque a mesma coisa que a gente já ouviu e sabe, que quando termina uma mediúnica, a gente não deve estar comentando para não atrair, da mesma forma que se a gente faltou por leviandade, aí a gente sabe que também que vai ter consequências. É aí onde eu falo da questão moral de cada um de nós. Uma coisa é a gente faltar por uma necessidade comunicada, trabalhada, né, explicada, entendida. Outra coisa é a gente faltar sem motivo nenhum, por nada. Então, tudo isso é levado em conta, né? Antes que os médiuns sejam influenciados, os cooperadores invisíveis atuam sobre eles, tá vendo aí? Então, antes da gente dar comunicação, os cooperadores estão agindo sobre a gente, estão nos preparando mediunicamente para o trabalho. Já vimos no capítulo 11 da primeira parte como se realiza essa preparação, segundo a descrição de André Luiz. Os centros vitais são postos em equilíbrio, desembaraçados e regenerados os órgãos físicos, estimulados o centro de energia espiritual, as glândulas, os plexos. Para quê? Para que funcionem com mais intensidade, elevando a vibração fluídica
de forma a se conseguir o necessário grau de sensibilização mediúnica. Tudo feito com assistência do protetor individual do médium, que é sempre consultado e atendido nos conselhos e indicações que fornece em relação ao seu protegido. Terminados os trabalhos, a corrente se desfaz, que a gente já falou, mas os seus efeitos perduram no espírito de cada um dos assistentes, na medida do que absorveu dos fluidos e radiações ambientes e na medida do quanto pôde se integrar e assimilar da assistência espiritual do trabalho realizado. E o cabedal que pôde cada um incorporar a si mesmo, irá em seguida realizando em seu íntimo um trabalho silencioso e profundo de reabilitação e purificação espiritual, que se acentuará com a repetição, pela assiduidade aos trabalhos semelhantes, operando-se por um fim uma verdadeira transformação, que seja material e moral, no corpo e no espírito de cada assistente. Então, nós, médiuns, nós ainda podemos sentir as influências do espírito daquela comunicação. Por que a gente sempre pergunta? Está se sentindo bem? Está todo mundo bem? Porque se alguém não estiver, alguém precisa dizer, não estou bem. Aí, o que a gente faz, em última instância, a gente aplica um passe, por exemplo, na pessoa. A gente faz uma prece. Por quê? Porque ali ainda tem alguma coisa em desequilíbrio, precisando ser auxiliado. Por isso, julgamos que são altamente benéficos e necessários os trabalhos práticos em comum, quando realizados em boas condições, e nisto discordamos de alguns confrades abstêmios que se limitam a estudos teóricos de gabinete, privando-se de ação e contatos salutares, com o que retardam de muito não só a inclusão de faculdades mediúnicas que porventura possuam em germe, como a oportunidade de um caminhar mais rápido na estrada evolutiva. Nos trabalhos práticos, encararão os fatos, viverão as realidades objetivas da vida espiritual em seu dinamismo multiforme, ao invés de permanecerem comodisticamente no terreno platônico das especulações intelectivas. Esse parágrafo ele é importantíssimo, porque ele diz que não há teoria sem prática. Ou seja, ele diz que muitos confrades acham necessário o estudo, tal, é importante, e a gente sabe que mas não só o estudo, a prática também é. Porque na prática é que a gente vai encarar os fatos, na prática é que a gente vai viver a realidade da vida espiritual, na prática é que a gente vai aprender a se posicionar diante desta ou daquela comunicação. Na prática, a gente vai trabalhar a caridade, o diálogo. Na prática, a gente vai sentir a reação daquele irmão, entender quando aquela reação física é nossa ou é de um espírito necessitado. Só na prática. Quantas vezes a gente, em nossos estudos, a gente se deparou com situações em que nos lembramos de algo que tenha acontecido conosco na nossa reunião prática? Então, se a gente não tivesse a reunião prática, a gente ia estar falando aqui e as coisas que a gente ia estar falando aqui iam estar ao vento, porque não seriam coisas que a gente já tivesse vivenciado. E agora, como a gente tem a nossa atividade prática, quando a gente vivencia algo aqui no estudo, a gente remete ao que a gente já passou, às situações que a gente já teve oportunidade de experienciar. E é claro que aí esses pontos vão servir de aprofundamento para nós, ou vão servir de quê? De contestação. A gente fez errado, então a gente precisa trabalhar corretamente da próxima vez. Essa prática é importante para que a gente possa aprender cada vez mais. São 8h19, eu levei adiante aqui a fala, porque a gente estava com um grupo restrito, né? Depois chegou Francis, Tonho, Marlene, mas não nessa ordem necessariamente, Marlene caiu, mas retornou de novo, e a gente tem 10 minutinhos que eu quero ouvir vocês agora sobre este capítulo, né? Sobre o trabalho dos guias, né? O trabalho da espiritualidade, né? Como a gente sente a espiritualidade presente nas nossas atividades práticas. Vamos lá? Quero ouvir vocês agora. Dúvidas, perguntas, questionamentos,
contestações, é possível agora a gente se manifestar. Marlene está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa. Dora, eu fechei o microfone, não sei se Dora vai conseguir abrir o microfone para falar. Não estamos te ouvindo. Agora, fala. O meu está aberto? Ah, tá. Marlene tá. Pode falar, Marlene, a gente está te ouvindo. Eu cheguei atrasado hoje porque eu tô aqui em tratamento, em repouso, que amanhã eu Sim. vou me internar, né, lá no Hospital das Clínicas, vou internar de manhã cedo e só saio acho que pela tarde para fazer o exame lá. Aí estou aqui, hora corri para o sanitário, volta, e aí eu não peguei direito a coisa não, as aulas não. Só estou aqui por estar bem, mas estou pela misericórdia. Mas é assim mesmo. O importante é fazer o exame e ver que está tudo bem. Mas do que você ouviu, do que você conseguiu participar, você tem alguma dúvida, tem alguma coisa a dizer dessa maneira como a espiritualidade prepara a nossa reunião mediúnica e como ela está presente conosco? É bem explicado, Diandra, porque a gente percebe, né, a evolução de cada um no espírito, na mediúnica, né? O que eu sinto, o que eu vejo, assim, e coisas que você falou aí que eu observo muito, né? A espiritualidade na hora que chega, na hora que ela se manifesta, a gente percebe, né? A gente sente logo a diferença. Então, o que você falou aí, eu senti, muitas vezes a gente sente essa reação delas, né? Quando ela chega, quando ela vem falar conosco, né? Com todos que estão presentes. Mas o que eu entendi pouco mesmo. Entendi, mas compreendi. Você entendeu? Eu compreendi o que você quer, o que Edgar fala, né? E eu também sempre eu vou estudando, mas a pessoa sozinha nunca estuda de assim, não tira dúvida. E aí a gente estuda, mas tem você que tira as nossas dúvidas. E graças a Deus as dúvidas que eu tinha foi falado aqui agora. E é só. Que bom, então, Marlene, que aqui Edgar Armon conseguiu esclarecer as nossas dúvidas, né? Então, só transmitindo aqui. Vamos lá, a Dora caiu, vamos ver se ela volta com o áudio aberto, que ela acho que queria falar, mas não conseguiu. Nossa irmã Francis, que está com nossa irmã Tânia. O Antônio tem alguma coisa a acrescentar também? Ainda temos 7 minutinhos. Acrescentar, só muita paz para todos, que Deus abençoe. Amém, Antônio, amém, assim seja. Gratidão. Francis, hoje não. Francis, hoje não tem nada a acrescentar. Então, pessoal, é o seguinte, esse é muita paz também, que assim seja. Esse capítulo foi esse momento da gente entender, né, na mensagem de Edgar Armon, a presença da espiritualidade, como ele fala, né, no título, que eu acho bem interessante esse título, no trabalho dos guias, junto a nossas reuniões mediúnicas. Então, a gente percebe que o trabalho começa bem antes da atividade, propriamente dito, e vai além da atividade também, no sentido da nossa recuperação, no sentido do nosso refazimento espiritual, do nosso reequilíbrio, e também no sentido do encaminhamento dos irmãos que vieram comunicar, né, e do tratamento que eles precisam também, porque a gente já teve experiências de irmãos que vieram,
e foram para hospitais, foram para centros médicos, foram foram dormir para serem esclarecidos em outra oportunidade. Então, tivemos diversas formas, diversos encaminhamentos, segundo a necessidade de cada um. Então, a gente sabe, inclusive já falamos isso, né? É por esse motivo também que quando a gente está na nossa reunião, a gente sempre busca ter o cuidado com o momento do esclarecimento, para a gente não fugir do tema, porque a espiritualidade está ali também. Assim como a gente está reunido, discutindo e entendendo as coisas, a espiritualidade também está, e certamente que naquele momento eles estão fazendo as anotações deles, né, e as observações que são necessárias para a atividade que acabou de acontecer. Então, dessa forma, eu quero também aqui agradecer a presença de vocês, mais uma vez registrar, né, a comunicação de Joselita, informando a ausência deste trabalho de estudo hoje, né, informar também que estamos aqui presentes para a realização no próximo domingo da atividade prática. Então, quem não puder participar, a gente já sabe de algumas pessoas que não vão poder participar, né? Mas quem estiver presente para estar contribuindo energeticamente, psiquicamente, mediunicamente com a nossa atividade. Até porque, eu volto a frisar, no mês de abril, a gente não vai ter nossa mediúnica em função da data coincidir com a Semana Santa. Mas eu quero reforçar também, já que essa mensagem vai ficar gravada também, né, esse vídeo, esse estudo vai ficar gravado, que mesmo nós não tendo nossa mediúnica em abril, nós estaremos presentes à atividade da reunião na primeira semana de abril. Eu acredito que a diretoria ainda deva fazer a comunicação formal dessa atividade, que ainda não aconteceu, mas como foi pedido de todos, a gente conseguiu mandar a mensagem relacionada à nossa última atividade para que todos estivessem presentes. Eu vou ler aqui o chat, que Francis colocou alguma coisa aqui. Tânia não lembra o que é uma mediúnica e não quis assistir ao estudo, né? Normal, ela está retornando a memória dela e a linguagem aos poucos, e isso é um fato que a gente observa e respeita e entende e acolhe também a nossa irmã, né? Para que breve, muito em breve, ela esteja totalmente recuperada e junto de nós para o nosso trabalho de caridade, tá certo? Então, já é aí, Francis, com essa mensagem do chat registrando a ausência de Tânia, provavelmente a dela também, caso não tenha alguém para acompanhar Tânia. Doralice também não vai poder estar presente por questões de saúde, né? Então, a gente vai segurar nosso leme, como fizemos no mês passado também, quando tivemos as ausências de Francis, Tânia e Antônio. Então, esse mês já temos também 3 registros confirmados de ausência, mas temos a presença de Marlene, a depender do exame, né? Pelo que ela falou, ela já retorna do exame amanhã mesmo, então já está tudo bem, estará tudo bem, sim, então poderá estar presente no domingo, junto com Sônia, Joselita e Valdenice, que não está aqui hoje, não estão aqui hoje, né? Por outras questões, Valdenice provavelmente por questões de trabalho profissional, tá bom? Então, a gente vai encerrar a nossa atividade. Eu queria convidar alguém para fazer nossa prece de encerramento. Marlene, você que está com o áudio aberto, quer fazer nossa prece para encerrar, por favor? Meu áudio está aberto. Tá. Agora que eu me vi. Faça a prece, por favor. Oi, mano. Me faça essa prece aí que eu estou precisando de ouvir. Hoje eu estou precisando de ouvir. Antônio, faça a prece, por favor. Você que também está com o microfone aberto. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, a presença de todos os encarnados, que o foco de luz do Mestre Jesus possa adentrar o nosso lar, abençoando a cada um de nós, abençoando todos que lá está, com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, com as energias de Dr. Bezerra de Menezes, de Dr. Frites, Dr. André Luiz,
e outros milhares de irmãos trabalhadores da seara cristã. Que a paz de Cristo seja com todos nós, e com a prece que Jesus ensinou, nós vamos dar por encerrado nossos estudos, agradecendo a Deus pelo conhecimento que tivemos agora. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o exame de nossa irmãzinha Marlene possa ser visualizado. Se tiver algum problema, que possa dar nos exames, para que os médicos materialistas possam cuidar do problema. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e assim seja sempre. Saúde para todos, tenhamos uma boa noite, um sono reparador, e que estejamos, na medida do possível, disponíveis para o trabalho no próximo domingo, e aqueles que não estejam, que também possam ser envolvidos na melhor energia da espiritualidade elevada, protegidos, abençoados e amparados sempre. Uma boa noite para todos, muito obrigado e até breve. Boa noite e muita paz. Boa noite.